Olha, eu queria trazer aqui uma questão que acho que é muito importante, essa que o James trouxe agora, né? Esse medo, né? Essa questão das pessoas ficarem tensas e tentar todo mundo ao mesmo tempo sacar o dinheiro. Para falir ali um banco, para quebrar um banco, basta um boato. E eu vi um desserviço nesse final de semana, inclusive, de muitos influencers, tiktokers, enfim, pessoas nas redes sociais, trazendo ali um caos, né? Vendendo um caos, um desespero e muita gente preocupado se deveria ou não deixar o dinheiro no banco, né? A gente fala aqui, nós, pobres mortais, vamos dizer assim, né, com o dinheiro que daria para guardar em casa, mas e o quanto de gente que pode ter, né, dinheiros ali que não precisariam de, né, muitas malas para se carregar, como, né, um desserviço, muita gente falando uma besteira dessa, podendo, né, trazer uma grande preocupação, um medo. Inclusive, acho que esse é um ponto importante para a gente pontuar aqui, né, Bandic, porque exatamente como o James falou, essa questão, né, hoje a gente tem o acesso muito fácil no celular. Esse desespero pode, sim, o dinheiro dos bancos não tem essa liquidez, está aplicado, está em Treasury, está em vários outros locais. Como que você vê toda essa situação, né? E se você acredita que essas medidas, inclusive ali, né, adotadas pelo governo americano, são suficientes? Eu tinha visto uma crítica um pouco mais cedo, antes do Larry Summers, ontem, estava falando, o governo precisa agir rápido para evitar um colapso igual aconteceu da crise, né, financeira em 2008. E o governo americano parece que houve ali, né, uma ação mais rápida para tentar trazer essa solução. Você acha que seria o suficiente, Bandic? Paula, nós temos uma situação que é um pouco atípica. Ela teve uma corrida aos bancos de uma maneira clássica, mas diferentemente de 2008, quando o Washington Mutual, que era um banco gigante, quebrou e desencadeou a crise bancária dos Estados Unidos, nós estamos falando de um negócio diferente. Em 2008, os bancos tinham feito empréstimos, principalmente para hipotecas, para pessoas que não podiam pagar. E as pessoas começaram a deixar de pagar e o banco quebrou. Essa é a realidade. O Silicon Valley Bank é uma situação completamente diferente. O banco era extremamente líquido de ativos, tá certo? Porque ele recebia dinheiro de aportes que eram feitos pelos os venture capitalists, os fundos de private equity, nas empresas de tecnologia que depositavam no banco. Só que houve um problema. Durante a pandemia, as taxas de juros caíram a níveis negativos e o banco não tinha retorno em cima do seu patrimônio. Então, uma das maneiras que eles optaram por fazer um aumento, inclusive um aumento pequeno, de 0,4% ao ano, né, uma coisa pequena, foi até assim imaturidade do banco, né, da gestão do banco, eles tomaram a decisão de aportar cerca de 90% do capital do banco em ativos associados, né, que a gente chama de mortgage-backed securities, são ativos derivados de hipotecas de 10 anos. Uhum. E essas hipotecas no banco, no Silicon Valley Bank, eram destinadas como carry to maturity, quer dizer, você ia levá-las à maturidade em 10 anos para receber aquele principal de volta e receber os juros que são pagos semestralmente. Muito bem. O que aconteceu foi que um grupo de pessoas viu essa situação, começou um boato, onde entra o argumento que o James fez, que faz muito sentido, um argumento psicológico, as pessoas achando que o banco não teria como honrar os seus depósitos. Obviamente, se todo mundo buscasse, é uma profecia autorrealizável. Se você chegar hoje no Itaú e pedir o seu dinheiro, um banco tão sólido como o Itaú no Brasil não tem o dinheiro lá, né? Só que as pessoas, esse é um dos grandes elementos das finanças e da economia, né? A questão da confiança. A confiança é uma espécie de gel que gruda a gente, faz com que a gente atue de uma maneira que é racional no dia a dia. Isso foi rompido, isso foi quebrado na sexta-feira da semana passada, o gel se esgarçou em função de boataria e as pessoas apareceram lá. Não é que o banco tinha feito empréstimos para pessoas ou organizações que não podiam pagar. Então existe uma nuance de diferença nessa situação. No entanto, nós temos um risco sistêmico. Todo banco com ativos superiores a 50 bilhões de dólares são considerados systemic risk, quer dizer, eles provêm risco sistêmico e, obviamente, FDIC, que é a empresa seguradora dos depósitos, entrou em ação.
o Tesouro americano entrou em ação e o Banco Central americano entraram em ação e fizeram uma segurança de que os ativos dos consumidores, dos clientes do banco, seriam honrados na integralidade, porque o FDIC, ele normalmente assegura até 250 mil dólares. No entanto, grande parte dos consumidores, dos clientes do banco, tinham ativos superiores a 8 milhões de dólares. Então, se estimava que cerca de 89% dos depósitos seriam perdas. Então, isso poderia criar um grande problema, ainda que o problema fosse muito mais restrito ao banco, mas isso podia gerar um pânico e as pessoas poderiam fazer isso em outros bancos e que geraria também uma quebra de outros bancos em função dessa perda da credibilidade, a perda da confiança. É muito diferente a situação do SVB do que aconteceu em 2008, mas como existe um comportamento de manada em eventos quando um pânico acontece, a gente podia criar, de fato, uma situação que levaria o sistema americano, o sistema bancário americano, a uma quebra, obviamente uma quebra limitada, porque bancos grandes não iam quebrar, mas seria uma quebra parecida com 2008, ainda que fosse muito diferente. Então, a atuação, né, a aliança tríplice do FDIC, do Tesouro Americano e do Federal Reserve fez com que as pessoas voltassem a ter credibilidade no banco, aceitar a credibilidade do banco. O banco não foi vendido e vai ser liquidado, só que os depósitos estão honrados. Então nós temos uma situação bastante diferente, ainda que seja um problema muito sério. Inclusive, estava até olhando aqui, quero voltar aqui para a gente comentar mais sobre essa situação com o James também, mas eu estou vendo aqui, né, que vários bancos regionais americanos estão sendo negociados em novas mínimas, né, inclusive por conta deste temor, esse medo, inclusive, que a gente estava falando aqui do medo, né, desse sentimento.